Olá, boa noite. Vamos enviar alguns aviãozinhos. Boa noite, Aloísio. Seja bem-vindo. Sônia, boa noite. Seja bem-vindo. Diego, bem-vindo. Vitor, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Encontro Espírita. E hoje vocês estão vendo uma cara nova aí, né? Exatamente. Hoje é a estreia, né, da minha colaboração com o grupo Encontro Espírita. Meu nome é Martiele, eu sou de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, Dores de Campos. E hoje o meu convidado é o Aloísio, também é um membro do grupo Encontro Espírita. Nós vamos hoje falar sobre um texto esqueci o nome do autor, né? Mas depois a gente fala. No livro Coragem, Pergunta Espírita. Vamos ver os comentários aqui. Aloísio, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro Espírita. Podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, a do amor. É isso mesmo. Nós somos em 6 ou 7, vamos falar aqui todo mundo. Aloísio, Flavinha, amiga espírita, a Babi, ser espírita, o Anderson, da Gurizada Espírita, Camila Tosini e Rô. E agora eu também. Somos em 7. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. Isso, somos 7 agora. Somos 7 aí com as forças unidas para levar a doutrina para frente, né? Levar a luz para o mundo, assim a gente vai tentando. Eu vou chamar meu convidado mais que especial, que ele já está por aí. Vamos lá, Aloísio. Cadê o convite? Me conectar aqui. Boa noite. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Pelo dom da ambiguidade, Estamos né? aí. Pelo meu perfil aqui, Reflexões Aloysio, e comentando também pelo meu particular Aloysio Sônico. Então aí vai ficar mais fácil para a gente escrever e acompanhar os comentários. Isso, eu estou tentando aqui fazer essa façanha aqui no meu também. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, Luiz, como é que você... Antes que a Babi chegue, fixe o Ah, é comentário. verdade. Vamos ver se está tudo ok com o comentário. Ó. Perfeitamente. Sim. Ah, Só falta agora, fixar. gente, pegou ontem. Ontem eu achei que eu tinha... Ah, fixou. Deixa eu só abaixar Fixou? o... Eu Acho acho que que sim. não. Não, né? Tá doido, não? Apanhei bastante para aprender a fazer. Não, ele não tá... Olha lá, tô clicando, ele Dá não dois fixou. toquinhos nele. Daqui a pouquinho eu fixo de novo. Ele não tá me obedecendo. Tem vida própria, tá vendo? Ó, não quer. Já passei por isso também. Daqui a pouco eu tento de novo. Deixa Vai eu. lá então, fica tranquilo. Vamos. Quem que chegou aqui agora? Lília Carvalho. Lilian Carvalho. Bem-vinda, Lília. A Martiele também chegou. Você conhece a Martiele? Então, o dom da habilidade. Ela É, chegou e o som do computador não quer baixar também. Nós vamos que vamos. Aí, agora tá tudo certo. Então, nós vamos falar sobre o que, Heloísa?
Então, nós estamos aqui, né? Boa noite a todos, é uma alegria muito grande. Antes de mais nada, Martiele, quero aproveitar a oportunidade de estarmos aqui no Encontro Espírita e agradecer a tantos corações queridos que nos cumprimentaram ontem pelo nosso aniversário natalício, a data de ontem, e agradeço de coração todos os cumprimentos que eu recebi. Foi muito gratificante, foi um carinho muito especial, né, que eu recebi tanto do pessoal do Encontro Espírita, como também do meu perfil particular, né, do Reflexões Aloísio. Então agradeço de coração a cada um de vocês e só desejo bênçãos de mais luz para cada um de vocês, tá bom? Então, Martiele, nós estamos aqui na condição de integrantes do Encontro Espírita, que nós fazemos parte, né, como você já falou, e seja bem-vinda, né, oficialmente agora no comando da live do Encontro Espírita, que você continue sempre nessa jornada, e a gente fica muito feliz de estar agregando mais corações junto a nós. Nós estamos fazendo o estudo do livro Coragem, de espíritos diversos, né, na psicografia do Chico Xavier, e hoje nós trazemos uma mensagem, o capítulo 7, intitulado Pergunta Espírita do livro Coragem. Fazer a saudação a Lilian, né? E ao nosso querido João Carlos, que estava só aguardando chegar o aviãozinho lá, estava no aeroporto, estava falando comigo, ele estava no aeroporto aguardando o aviãozinho chegar. Falei, o meu também estou aguardando, João Carlos, falei para ele. Chegou, né? Chegou em tempo. Boa noite, João Carlos. Chegou. Chegou em tempo. Mas aqui, essa pergunta espírita, será que ela é pergunta espírita ou pergunta para os espíritas? Então, Martiele, né? Como eu sempre falo, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E é aquilo que eu sempre gosto de comentar. O título, seja do livro, ou seja da mensagem, são muito oportunos. Então, por exemplo, vamos fazer um trocadilho. Você tem coragem de fazer uma pergunta espírita? Ou você tem coragem de fazer uma pergunta para um espírita? Né? Dá para juntar as três coisas. Porque, na verdade, nós vamos ver na reflexão de hoje que essa pergunta que é feita é uma pergunta não só aos espíritas, né? É uma pergunta espírita porque nós estamos no meio espírita, mas é uma pergunta cristã. Uma pergunta que, na verdade, serve para todos nós na condição de seguidores do Cristo. Exatamente. Ela pode ser feita para qualquer ser humano, né? Dependente de Exatamente. dele estar no meio espírita ou não. Antes da gente começar a leitura do texto aqui, vamos pedir para os nossos mentores, meu, seu, de quem está assistindo a live, de quem vir assistir o vídeo depois, para eles estarem ao nosso lado. A gente sabe que eles estão, né? E que a gente consiga absorver as intuições que eles nos mandam, que a gente consiga manter a sintonia com eles, que Jesus esteja também nos nossos lares, no nosso meio, auxiliando a nossa compreensão das mensagens que chegam até a gente. Que assim seja. Que assim seja. O João Carlos falou que não chegou aviãozinho para ele, mandei um aviãozinho para ele agora, pronto. Então ele veio de quê? Ele veio de táxi. Só para ele não ficar sem aviãozinho, né? Você mandou. É verdade, verdade. Vamos começar com... Então, Martiele. Sim? Pois não. Não, pode falar. Estamos aqui... Eu que vou falar? Pode falar, você começou a falar e eu te cortei, sem querer. Não, eu estou falando assim, na verdade, eu estava pensando agora que a gente poderia fazer a leitura em partes, porque realmente ele é bem oportuno para a gente estar comentando essa mensagem. Eu vou falar o seguinte, já falamos no começo, né, quando você fala o título, Pergunta Espírita, a gente já até colocou. Não é só necessariamente espírita, essa é uma pergunta cristã. Serve para mim, serve para qualquer um seguidor do Cristo e serve também para qualquer pessoa que tem um coração do bem, que na verdade é a mola propulsora do Evangelho. E aí a gente pode estabelecer o seguinte, a primeira mensagem, a primeira frase dessa mensagem diz assim: alegas por vezes
a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te a face das dificuldades e senões que ainda carregas. Então veja aqui, o que ele está colocando para nós? Essa mensagem é a mensagem de Albino Teixeira, antes de mais nada. Você tinha perguntado no começo, eu coloquei. Então a mensagem de Albino Teixeira. Albino Teixeira é muito claro, muito objetivo e muito presente na sua fala. Então ele vai dizer para nós, muitas vezes a gente alega impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, nas tarefas cristãs. E aí a gente coloca assim, a gente sempre arruma uma desculpa. Hoje eu não posso por isso, hoje eu não posso por aquilo, hoje eu estou cansado, eu vou deixar... Sempre aquela questão, a gente deixa para... quando eu me aposentar, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo outro, e a gente nunca arregaça as mangas e se propõe a fazer o trabalho. Tanto que tem um ditado que fala assim, se você quer pedir alguma ajuda para alguém, peça para quem está ocupado, do que você pedir para uma pessoa que está desocupada. Muito raramente aquela pessoa que está desocupada vai falar que tem tempo para te ajudar. A que está trabalhando realmente vai conseguir arrumar um tempinho para conseguir te auxiliar. E aqui ele coloca de uma forma muito clara, que muitas vezes nós alegamos impossibilidade de colaborar. Vamos supor, a Casa Espírita está precisando fazer uma campanha para arrecadar fundos para a reforma da casa. Não, eu estou pagando muitas contas, hoje eu não consigo. Nós estamos precisando arrecadar gêneros alimentícios no supermercado, fazer uma campanha campanha do quilo para arrecadação de alimentos para as famílias carentes. Não, esse sábado eu tenho um compromisso, eu não posso. Sempre a gente arruma uma desculpa. Então, e a gente arruma dificuldades e senões que a gente aí carrega dentro de nós mesmos. Então isso é importante que a gente faça essa análise. Porque se é realmente uma impossibilidade, que você não tem condições de estar fazendo aquele trabalho, ou se realmente é um desculpismo. E nós somos campeões em desculpismos. Isso. E tem pessoas também, né, a gente tem que entender que tem gente que realmente pensa que não tem condição assim, de conhecimento mesmo, para estar trabalhando. Ou às vezes não tem condição de estar fazendo uma exposição, por exemplo. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu não consigo conversar com a pessoa porque eu tenho medo do que a pessoa de como que ela vai reagir, de como que ela vai me responder. Então, assim, tem as coisas que são desculpas e tem as coisas que são engano mesmo. A pessoa realmente pensa que não tem condição. Mas todos os dois casos merece uma reflexão, merece um olhar, né, mais atento. E entramos aí, Carol Strebe, seja bem-vinda, boa noite. E Estama Esther? Acho que sim. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos continuando aqui o que o Albino fala. Entretanto, convenhamos, né, apesar das dificuldades, entre aspas, convenhamos. Se não tens imperfeições a vencer, entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, quem que não tem, né? Cita um que não tem. Nós somos totalmente imperfeitos, né? A gente acha, muitas vezes, que está evoluído, mas a gente percebe as nossas falhas, nossas imperfeições, sobretudo no momento que a gente é colocado à prova. Exatamente. Porque quando está tudo bem, é fácil, né? Quando está tudo bem, quando você está velejando num mar né, tranquilo, num lago sereno, é fácil. Agora, quando o mar começa a ficar revolto, quando as ondas começam a se agigantar, o vento soprar forte, e aí? Aí é difícil. As coisas começam a sair do nosso controle, né? Fica complicado. Então, essas imperfeições que eu falo assim, nós temos imperfeições a vencer, todo mundo tem imperfeições a vencer. Então não adianta você falar assim, eu sou imperfeito, eu não tenho capacidade, eu não consigo. É claro, se você já de antemão já se taxa de imperfeito, incapaz, que você não consegue, você já está dizendo para você mesmo, você não vai conseguir. Como que você se propõe a caminhar, a fazer uma caminhada, digamos, de 1000 passos, se você não se propõe a dar o primeiro passo? Eu não consigo dar 1000 passos. Bom, se você não tentar dar o primeiro passo, realmente você não vai. Mas se você acreditar que você não tem condição de dar os 1000 passos, você não vai dar o primeiro. Então é importante que a gente acredite, tenha um pouco mais de fé nas nossas possibilidades de realizar aquilo que nós
precisamos fazer. Isso é importante deixar bem claro, né? E entender que a cada passo que você dá, você aprende mais, você se qualifica mais. E uma coisa que você sempre fala nas suas lives aí do Jerônimo Mendonça, eu gostaria de ser essa pessoa que eu sou aqui na live, porque a gente sai, aí a gente começa, a gente está aqui falando de uma coisa, chega no outro dia, a gente escorrega, a gente erra daquilo que a gente estava falando aqui. Mas é que tá, a gente não é perfeito. A gente estuda, a gente vem cá, expõe, e no outro dia aparece aquela situação pra gente, aí a gente ou erra, e aí a consciência cobra, né? Na mesma hora a consciência cobra, ou então antes de errar a gente para, respira e toma o caminho certo. Mas é isso que conta, é a vontade de fazer certo, né? A tentativa de fazer certo, porque ter problemas e ter situações difíceis todo mundo tem, o tempo todo. Essa é verdade, o que você falou é uma realidade, né? Eu gostaria realmente, né? Se a gente conseguisse ser 24 horas por dia, inclusive a hora de dormir, né? Até nas horas do sono, né? Porque se a gente não faz uma boa preparação, a gente sabe lá para onde vai, né? Importante do sono também. Mas eu gostaria realmente de ser aquilo que eu estou falando, não que eu estou sendo aquela pessoa hipócrita, mas eu estou falando para tentar aprender aquilo que eu estou tentando passar para os outros. Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente vai falando aquilo, mais vai interiorizando dentro da gente aquelas realidades, e aí a gente vai percebendo as nossas imperfeições e vai conseguindo domar as nossas más inclinações, como fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, né? Exatamente. Então isso é importante. Não é que a gente é perfeito, porque eu sou espírita, então eu sou perfeito. Não. Mas a gente reconhece a nossa imperfeição e a gente sabe que muito trabalho a gente tem pela frente. Isso. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Você vai continuar aí? Aí ele vai dizer para nós, vou sim. Ele vai, convenhamos também, né? Se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum. Quem de nós nunca entrou em conflito? Conflito existencial, conflito de profissão, conflito de relacionamento, N tipo de conflitos. Nós somos um ser em ebulição. Eu posso dizer que a gente é aquela água que está em ebulição, sabe? Nós estamos constantemente em conflito. Só que, por exemplo, esse conflito ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa jornada, porque a gente acaba nesses atritos, nesses conflitos que a gente vai se moldando, a gente vai se reconhecendo frente às dificuldades da vida. Então não diga que ninguém tem conflito. Sempre, todo dia, toda hora a gente está em conflito. Faço isso ou faço aquilo? E antigamente você tinha até mais opções, né? Fala assim, eu vou sair, eu vou onde? Hoje aqui ou ali? Hoje você já não tem muito mais esse conflito. Onde você vai, onde você não vai? Você vai. Você vai, eu vou para o quarto ou vou para a sala? Ficou um pouco mais restrito. Então, dependendo da situação, quanto menos opção tem, melhor. Porque, né, os 50% ou os 50%. Porque quanto mais opção a gente tem, maior o conflito. E a gente resolve um, aparece o outro. É desse jeito. Até outro dia você me perguntou, né? Tá vivendo algum conflito? Sim, o tempo inteiro. O tempo todo. Mas os conflitos, eu falo assim, eles fazem parte da nossa vida, mas a gente tem que tomar cuidado com eles, né? Somente se você tiver aquele conflito existencial, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda. Ah, não é? Tá? Você não está bem com você mesmo, né? Os conflitos, eles fazem parte da nossa jornada. Mas cuidado com os conflitos existenciais que eles podem precisar, às vezes, te levar a uma busca de uma ajuda, ou seja, um tratamento espiritual, ou um tratamento médico, ou até uma terapia. Já é um nível mais profundo, né? Já não... Sim. Já deixa de ser uma coisa corriqueira e já passa a prejudicar, né, com certeza precisa de mais cuidado. O conflito que a gente fala que é normal, que é comum, são as decisões do dia a dia, né? Porque todo mundo tem que tomar decisão, todo mundo tem que tomar soluções, tanto no trabalho, quanto na família, quanto, né, com os amigos, enfim, esse tipo de conflito. Agora, quando já é uma coisa mais psicológica, já muda o quadro. Pode se agravar mais. Karina, boa noite, seja bem-vinda.
ele continua alertando a gente, né? Se não possuis problemas a resolver. Acaba entrando dentro de um conflito também, né? Problema sempre tem. Sempre aparece alguma coisinha para a gente botar os neurônios para funcionar aí, né? Alguma coisa para decidir, alguma coisa. A gente pensa, a gente vai buscar o autoconhecimento e aí é que a gente encontra mais problema ainda, né? E uma questão interessante, Martielli, é o seguinte: quando a gente tem problemas a resolver, isso é uma questão muito corriqueira na nossa vida. A gente fica focando muito no problema, sempre no problema, e não pensa nas possibilidades de solução. Não pensa na solução. Porque quando você foca no problema, parece que ele vai aumentando. É como se você estivesse cavando um buraco debaixo dos próprios pés. Quanto mais você vai cavando, mais você vai afundando. Então, a partir do momento que você começa a pensar na solução, muda completamente a sua visão. Então, problemas a resolver todos temos, mas como nós vamos encarar esses problemas? De que forma? De que maneira? É aí que é a grande realidade, né? Porque você pode ter um problema e ele se transformar num monstro, né? Uma bola de neve gigantesca na sua frente, um iceberg. Mas, na verdade, ele pode se transformar numa pequena fagulha, coisinha mínima que insignificante. Depende da forma e de como você encara. Todo problema, ele é a gente que dá dimensão para ele, né? A situação, a gente que... E como você falou, se foca só no problema, você fica cego, você não consegue enxergar possibilidade nenhuma de resolver aquela situação. Né? Por isso que é importante a gente desfocar do problema. Sempre procurar ver o jeito de desembolar aquela situação, o jeito de sair dali. Né? Porque muitas vezes aquele problema a gente mesmo que criou. Se a gente for buscar lá atrás, né, uma decisão equivocada, a gente criou um problema, às vezes a gente nem sabia que ia acontecer tal coisa, mas nós mesmos criamos aquela situação. Então, o importante é isso mesmo, a gente abrir o leque, abrir os olhos, olhar de outra forma, de outro ângulo, que é uma coisa, mais uma vez, a gente já fala, é uma coisa que ninguém está livre, todo mundo tem. E quando eu estava no ensino médio, rapidinho, eu lembrei aqui de um funcionário da escola. Ele chamava Paulo Terra. O nome dele é muito forte. Ele falava, todo problema tem solução. Aquilo que não tem solução não é problema. O que não tem solução, solucionado está. Solucionado está, não é problema. Luiz, seja bem-vindo. E Marquinho também chegou aí agora. Sejam bem-vindos, boa noite. E é assim que essas frases que a gente vai ouvindo, assim, a gente pode, né, a gente leva para a vida, a gente vai refletindo. O importante dessas frases de efeito, Martielli, eu falo assim, muitas vezes na vida a gente vai recebendo um monte de mensagem, eu recebi uma mensagem legal, profunda, uma mensagem transformadora, nossa, que legal isso. Só que a gente dificilmente tem vontade e tem coragem de tomar uma decisão de mudar. A gente fica sempre na nossa zona de conforto. A gente fica sempre enraizado naquela questão que acaba mexendo com a nossa tranquilidade. A gente não quer sair da zona de conforto. Então a gente fica muitas vezes parado sem tomar atitude. A zona de conforto, o nome fala, né? É muito confortável, é muito quentinho, então o povo não quer sair. Para algumas pessoas ela incomoda, aí a pessoa já tem mais atitude. Vamos continuar. Ele vai continuar aqui dizendo, se não experimenta as tentações. Eu estava até conversando com a Martielli antes da live, a gente estava conversando um pouco sobre esse texto. E uma coisa muito interessante, quem de nós nunca experimentou um tipo de tentação? Se o próprio Mestre Jesus foi tentado, quantas e quantas pessoas, quantos de nós não somos tentados às mais diversas situações? E aí, as tentações, a gente não fica pensando apenas e tão somente na tentação material da carne, né, aquelas situações específicas, mas tentação de comprar algo que você não pode, ou dar um passo maior que você precisaria, ou qualquer outra coisa que você fica tentado a fazer e que, na verdade, não te vai fazer o bem para você. Como o próprio Paulo de Tarso diz, né? Todas as coisas me são lícitas,
mas nem tudo me convém. Então, que a gente tenha esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente possa prestar atenção. E aí, o que nós vamos lembrar exatamente agora? Qual que é o preceito que a gente usa com muita frequência na nossa doutrina espírita? Vigiai e orai, para quê? Para não cairdes em tentação. E quanto mais, olha só o perigo que a gente tem, quanto mais exposto a gente fica, mais alvo de pedradas e de tentações a gente fica. Então, quanto mais a gente sobe, maior o risco da nossa queda. Então, cuidado com as nossas ascensões vertiginosas. Lembrarmos aquilo que eu sempre falo. Isso aí vale para mim, vale para você, vale para todo mundo, Martiello. Para falar de Jesus, precisa muita dedicação. Calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração. Então, humildade, principalmente, é o principal foco. Para a gente, né, não deixa o ego subir. Ah, eu estou com tantos seguidores. Não, é importante, já falamos várias vezes sobre isso. Isso é importante. Só que, lembre, nós aqui estamos como mensageiros da palavra, a palavra de Jesus. Não sou eu nem a Martiello que estamos falando. Nós somos meros instrumentos intermediários de levar a boa nova, que é o Evangelho de Jesus. Então, cuidado com as tentações das mais diversas espécies. E a gente estava até comentando nessa situação que a gente estava conversando com a Martiello, que nem a parábola, aquela passagem da mulher adúltera. Então, quando se fala em adultério, não estamos falando apenas tão somente no caráter, lá naquela passagem bíblica, sim, teve uma conotação específica. Mas quando a gente fala em adultério, Jesus mesmo fala assim, ó raça incrédula e adúltera, até quando estarei convosco? Quando essa questão de adulterar, eu estava dizendo assim, quando você pega, por exemplo, um comerciante que vai vender 1 quilo de farinha, só que ele coloca 950 gramas no pacote. Ele está adulterando o produto. Um outro lá, o combustível, que em vez de colocar o álcool, ele coloca água junto, ele mistura, está adulterando. Então não deixa de ser um adúltero, no sentido amplo da palavra. Então, as tentações, elas têm esse caráter mais amplo do que você pensar apenas e tão somente na tentação material. Então, todos nós passamos por essas tentações. Somos tentados a fazer alguma coisa, comprar algo que a gente não podia e vai querer comprar, vai querer fazer isso, fazer aquilo. Então, cada um de nós passa por essas situações, sim. Quando a gente chega numa conclusão, que a gente tem um problema, um defeito, vamos dizer assim. Eu tenho esse defeito que eu quero parar, eu quero melhorar. Eu não quero mais fazer isso. Você decide fazer isso. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tece comentários da vida alheia, comentários desagradáveis, fala mal dos outros, vamos dizer assim. Não quero falar mal dos outros mais. Acordei decidida a fazer isso. Mas aí eu vou na rua, chega um, comenta comigo. Chega outro, comenta comigo. A gente sabe que eu não posso comer tal coisa, aí chega uma pessoa e me oferece aquilo. Não quero fazer... Né? Então, assim, as tentações estão para todo lado, em todos os sentidos. Né? Eu preciso assistir uma palestra hoje. Mas aí eu vi na televisão anunciando, por acaso eu passei, meu pai estava vendo, eu vi que vai passar um programa assim, se assado. Aí você fica assim, tentação é todo lado, é todo sentido. Não é só material, é a mente, é espiritual, é o tempo todo. E todo mundo está sujeito a isso. Continuando aqui. Se não atravessas de quando em quando amarguras e desenganos. Amarguras, tristezas, desengano, né? O que vem a ser um desengano nesse caso? Você está, sei lá, você está acostumado com uma situação, você acha que aquela situação está ali equilibrada, e de repente ela sai daquilo que você gostaria que tivesse, sai daquele equilíbrio que você gostaria que tivesse. Você tem ali um desentendimento com alguém, né, alguma coisa que você queria fazer não está dando certo. E a amargura já é uma coisa mais profunda, né? Uma pessoa amarga, uma pessoa... Eu acredito que mesmo aquelas pessoas que não são tão assim, tão amargas, fica assim, rancorosas, lembrando, essas pessoas, todo mundo passa por momentos assim. Não precisa ser necessariamente sempre, o tempo todo desse jeito, mas todo mundo tem aquele momentozinho de orgulho ferido. E é importante você pensar que a própria palavra já é amarga, né?
amargura. Que você passou por algum desengano, por alguma situação, então você fica amargurado, você fica triste, fica acabrunhado. Você vai parecendo, que nem a gente vai falando, você vai parecendo um maracujá que vai se enrugando, né? Uhum. Vai ficando estranho. Então, é uma situação que ele está colocando, que todo mundo passa por essa situação. O importante é você não deixar essa situação tomar conta de você. Por que você desenganou? Você talvez criou alguma conotação específica em relação a determinada situação e você fez um julgamento falso sobre aquela situação. E aí você às vezes fica amargurado porque aquela situação não correu do jeito que você esperava. Não transcorreu da forma que você imaginava, não é? Saiu do controle, saiu do seu ideal. E aí é onde vem. E se a gente cultivar isso, aí complica, né? Gera um monte de problema, desequilibra a energia, enfim. Mas todo mundo já passou por isso. Tem gente que sabe lidar, tem gente que não. A Karina está dizendo provações a todo instante, com certeza. O tempo todo, sem dúvida. E aí ele vem uma outra frase também muito, muito marcante. Se não colhes decepções. Todos nós já nos decepcionamos com alguém, com alguma situação, com pessoas, sobretudo com pessoas. Mas por que a gente se decepciona? Porque, na verdade, a gente faz uma imagem de uma pessoa. Por exemplo, eu conheço a Martiele, é claro, virtualmente, né, Martiele? Então eu faço uma imagem da Martiele. Acho que a Martiele é assim, assim, assado. Num determinado dia, momento, a Martiele fala uma coisa para mim ou age de uma forma diferente do que eu projetava em cima dela. Aí eu me decepciono. Espera um pouco. Eu me decepcionei com a Martiele ou me decepcionei com a imagem que eu fiz dela? É a grande realidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado que muitas vezes nós nos decepcionamos com essa imagem que a gente projeta nas pessoas. Porque cada pessoa é única. E ela tem os seus defeitos, as suas virtudes, suas qualidades, suas imperfeições, como todos nós. Então, todos nós nos decepcionamos, mas precisamos tomar cuidado o que significa de fato essa decepção. Se realmente a pessoa se mostrou de uma forma A, B, C, e ela se postou de uma forma X, Y, Z. Aí é uma coisa diferente. Ela, vamos supor, ela te traiu, ela fez uma situação totalmente diferente, não honrou um compromisso com você, uma série de circunstâncias. Agora, se foi a minha imagem que foi projetada sobre ela e eu me decepcionei, não com a pessoa, com a imagem. Isso é muito importante a gente tomar cuidado. Isso, até então, porque... todos nós passamos por decepções, né? Mas, cuidado. Então, até porque às vezes, em se tratando de decepção com pessoas, né? Às vezes você se decepciona com alguém, nesse sentido aí que você falou. Eu criei uma imagem de uma pessoa e, de repente, ela tem uma atitude aí que, né, não saiu do jeito, não era isso que eu pensava. Só que, às vezes, a pessoa não tem o hábito de ter esse tipo de atitude. Foi um momento esporádico ali, uma coisa que aconteceu e que certamente não vai acontecer, e aquilo não define a pessoa. Então, não tem porquê também você ficar decepcionado com a pessoa por conta disso. Você pode assustar, você pode, né, pode dar uma desequilibrada ali na situação, mas depois a gente tem que entender que, primeiramente, a gente não tem que colocar muita expectativa nas coisas e nas pessoas. Né? Cada um tem o seu padrão ali, cada um tem a sua vida. E segundo que, se eu me decepcionei, é o meu pensamento, como você colocou, é o meu pensamento. E aquela pessoa ali, às vezes, ela fez, né, o que me decepcionou, ou deixou de fazer alguma coisa e me decepcionou, mas não é aquilo que define a pessoa. Né? A gente não pode levar aquilo para a vida, né, para o resto da vida. E acredito também, como o Albino fala aqui, é uma situação corriqueira, todo mundo passa por isso. Todo mundo, querendo ou não, todo mundo coloca expectativa numa situação, num trabalho, numa pessoa. Todo mundo passa por isso. De qualquer forma, passa. Deixa eu ver o que a Regina falou aqui. E quando uma pessoa tenta moldar a outra, a seu modo. Então, é aí que tá. Ninguém age de acordo com o que o outro quer. Quem faz isso, uma hora acaba decepcionando a outro, se decepcionando, e
uma hora vai cair a ficha de que está levando uma vida que não é real, né? Essa questão de moldar a pessoa é uma questão muito interessante, né, de a gente analisar. Porque, na Uhum, verdade, quando. Vamos pensar uma situação. Você conhece uma pessoa, está tendo um relacionamento com ela, e se propõe a ter uma vida a dois. Aí o que acontece? Você fala assim, bom, ela tem esse defeito aqui, mas eu vou moldar aquela pessoa. Ou o contrário, você fala assim, não, eu consigo aguentar esse defeitozinho dela. Só que aprenda uma coisa, aquilo que ela tem, dificilmente ela vai mudar. A tendência é piorar aquele defeito. Então, as pessoas mostram, talvez, no começo de um relacionamento, o que são. Na verdade, às vezes, a gente é que acaba se iludindo na falsa expectativa que você vai conseguir mudar a pessoa, vai conseguir moldar a pessoa ao seu modo. Então, cuidado, né? Cuidado. Por isso que é importante se conhecer muito bem com quem você vai se relacionar. E a gente coloca, até analisei uma questão muito interessante agora, esse momento de isolamento social, até teve um vídeo curto do Haroldo, que ele faz menção a isso, quantos divórcios estão acontecendo nessa pandemia, nesse momento de isolamento social, porque as pessoas não se conviviam, elas não tinham um relacionamento, elas conheciam quanto? Tinham convivência de 24 horas, passavam 3 a 4 horas juntas no máximo. Agora, sendo forçadas a conviver praticamente 24 horas por dia, é um grande choque de realmente um conhecimento. Então, cuidado, né? Ninguém deve estar moldando o outro. Eu acho isso uma questão muito importante. isso. As pessoas têm que respeitar o outro com o seu modo de ser, com o seu modo de agir, e não querer moldar o outro. Não adianta pensar, depois que eu casar com ele, eu vou mudar. Não, não muda. Não muda, Aqueles não defeitos vão ficar pior. A tendência é piorar. A gente fala, né? No começo, né, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Depois começam a aparecer as realidades. Por quê? Naturais da convivência. Isso, São próprias da convivência. Mais, né? Você quer conhecer uma pessoa, vai conviver com ela. Você pode achar uma pessoa assim, ó, endeusar. Olha, encontrei o meu príncipe encantado. Olha, a minha princesa, a minha rainha, né? Tudo aquela ilusão. Aí você vai conviver com ela, o príncipe vira sapo, né? Então é a realidade. Então, cuidado com essas expectativas, né? Com essas falsas visões, né? Que a gente faz que acaba acontecendo, né? Exatamente. Sem colocar expectativa demais em nada. Né? Vamos tentar ser mais realista e não pessimista, claro, né? Tentar ser otimista. Sim, claro. E, claro, sabendo que coisas podem acontecer e a gente pode ter que partir para um plano B, né? A Regina está falando, tentar ajudar, mas não tentar mudar, né? Claro, né? Exatamente. Moldar, nós não somos, né, massinha, né, para ficar moldando, né? Moldar. Cada um tem a sua personalidade, então não tem como moldar. Ele continua aqui. Se não faceias graves provas. A gente estava discutindo, a gente estava conversando a respeito da palavra aqui. Faceias. Você lembra o que a gente chegou à conclusão do que ele quis dizer aqui? Eu já esqueci. É como se você fizesse um corte, né? Mais ou menos, uma espécie de um corte facetando, né? Como que eu digo? Como se fosse facear, né? Cortar, mais ou menos. Passar por provas, né? Por provas, como se você levasse numa máquina para passar por algumas provas. Isso. Sem complicações. Todo mundo passa por provas, né? Seja de graus diferentes, mas essa questão de grau é muito relativo, que para mim é uma coisa fácil de resolver, para outro pode ser muito difícil e vice-versa. Então, prova... Mas nós agora, né, Marquele, agora nesse momento da pandemia, todo mundo está passando por graves provas. Exatamente. Porque nós não estávamos, né, preparados para tudo isso que a gente está acontecendo, embora a espiritualidade estivesse preparada, sim. A gente esqueceu. Nós não. A gente esqueceu. Esqueceu. Eu achei que quando acontecesse isso, estaria no plano espiritual já, e seria lá para 2050, alguma coisa assim. Não, eu sabia que eu ia viver isso, mas eu tinha esquecido. Mas as graves provas, elas fazem parte das nossas
quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, como a gente vai tendo mais conhecimento, as provas vão se tornando mais difíceis, não é para qualquer um. Exatamente. Grandes provas para pessoas que têm capacidade de suportá-las. E se a gente está passando por elas, significa que a gente tem condição de passar por elas. Uhum. De que forma? Não sabemos. Depende de como a gente vai reagir. É que a gente costuma dizer, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso. Que a gente tem aqui todas as ferramentas que a gente precisa. Então, não vem com desculpa de que eu não dou conta, porque dá conta sim. Só saber identificar que consegue. E você quer continuar aí? Aí, continuando aqui, ele vai falar assim, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza, da qual te encontras presentemente na Terra, em processo de cura. Bom, essa fraqueza ela pode ser tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual. E se a gente vem para a encarnação, se nós estamos encarnados, a gente vem para curar aquilo. Tanto que, por exemplo, muitas doenças se manifestam no corpo físico, mas elas têm origem no corpo espiritual. Elas foram plasmadas por situações pretéritas, por vícios, por imperfeições, por uma vida desregrada de encarnações anteriores, e a gente comprometeu não só nosso corpo físico da encarnação anterior, como também o nosso corpo perispiritual. E aí, como ele é um molde do outro, ele traz aqui sinais de fraqueza, de imperfeições da outra existência. E a gente vem para a Terra para curar isso. E onde que é o mecanismo? Onde que ele vai espelhar? No nosso corpo físico. Então, muitas das doenças que acontecem em nossa vida, elas têm reflexo, sim, de existências pretéritas, que a gente talvez não saiba. Né? Por exemplo, você teve uma questão específica, eu tive uma outra. Por exemplo, eu se não me engano, com 6, 7 anos, eu tive hepatite. Uhum. Entendeu? Tá, é uma situação bem menos tranquila do que a sua. Mas, por exemplo, o que significa a hepatite com 6, 7 anos? Significa que eu já trouxe uma deficiência pretérita. De forma que eu não posso abusar de alguns alimentos, né? Uhum. De bebidas, etc. e tal. Então, você já vem com o organismo com alguma restrição para que você já não se comprometa novamente o teu organismo, a tua encarnação. Isso, se a origem não está nessa, está em vida passada. No mesmo caso comigo, 15 anos. O que eu fiz até 15 anos para prejudicar meu organismo? Nada. Então, isso veio de outras existências. É importante a gente frisar aqui que essas fraquezas que a gente está sujeito a passar, às vezes a gente cai, às vezes não, né? Na maioria das vezes, até a gente ter uma certa força para resistir, até um certo conhecimento, a gente se entrega a essas fraquezas. Em vários sentidos também. Deixar uma tristeza tomar conta, deixar um sentimento de culpa tomar conta, enfim, várias coisas. A gente não precisa se culpar por conta disso, não. Se eu caí numa fraqueza ontem, beleza, hoje eu vou tentar, né, me estabilizar aqui e não deixar acontecer de novo. Não deixar isso tomar conta também, porque apesar de estar aí todo mundo sujeito a passar, porque o que a gente está vivendo aqui hoje é um processo, sim, para a nossa evolução, é um momento que a gente precisa passar, seja lá o que for acontecendo, a gente precisa, e é um processo de cura. Então, se a gente escorregar ali, né, deixar se levar alguma coisa assim, não se culpa. Não precisa carregar culpa com isso. É normal. É só não pode deixar tomar conta. Cumprimentar a Débora e a Rosimeire, que chegaram aí também. Sim. Boa noite, meninas. A Débora também. Teve uma pessoa que chegou aqui para trás e eu não vi. Andréia. O Wilton. Sejam bem-vindos. O Wilton chegou também. O Wilton é querido lá de Paulista. Não, ele é paulista, isso, paulista. Paulista, Pernambuco. Isso. Da terra da Babi. Ele continua aqui. Você não observas contigo possíveis tendências menos felizes. Tendências menos felizes. Aquelas más tendências, né? Às vezes até um comportamento, às vezes não, sempre é um comportamento que não está muito de acordo com os nossos valores, com a nossa consciência. Né? Todo mundo tem também.
É o que a gente vem trazendo lá, né, da era primitiva, coisa que às vezes é difícil de tirar, né? Difícil de se livrar dela. Então, todo mundo tem também essas tendências. Você quer falar alguma Eu não coisa? sei se você já ouviu uma expressão chamada ranço da caçarola. Eu já ouvi falar ranço e caçarola, mas as duas juntas não. Então, parece que é o seguinte, quando tem um determinado momento, quando você vai usando muito tempo uma caçarola, Uhum. tá? E ela vai, o pessoal usava justamente no fogão a lenha. E aquilo vai ficando, vai pretejando a caçarola, de tal maneira que não consegue tirar. Se você passar uma bucha, não vai sair. Eles usavam, parece, caco de telha para tirar aquele carvão que vai grudando nela. Uhum. Então você vê que é um processo dolorido, mas que vai acumulando, e eu lembrei exatamente disso, dessas tendências menos felizes que a gente vai trazendo. E às vezes, uma simples buchinha consegue limpar, mas às vezes o negócio é tão enraizado dentro da gente que precisa, às vezes, a dor, né? Aquele sofrimento, aquele raspar forte, para conseguir tirar aquelas coisas que são ainda muito marcantes dentro da gente. Isso, exatamente. E aonde está tendo aquele processo mais dolorido, é que você pode ver que está tendo evolução ali. Você pode ver que aquilo ali está Exatamente. mudando. Continuando aqui, no caso, as tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo. É o que você falou aí, aquelas dívidas anteriores, muitas vezes de mais de uma encarnação, que a gente vem né, adquirindo, e elas pesam tanto, né, na existência atual, que aquelas tendências que a gente traz, elas são complicadíssimas a gente, às vezes, até tenta, né, consegue melhorar um pouquinho, mas não consegue ficar livre dele. Né? E, enfim, a gente está aqui para isso mesmo, a gente vai desencarnar ainda com algumas coisas para resolver mais para frente. Com algumas, você acha? Boazinha você, hein? Boazinha. Algumas. O problema é que a gente vai adquirir mais, né, para levar para frente. O carnê nosso tá grande, ó. O carnê tá cheio assim, ó, de conta para pagar. Eu não queria dar um choque, não, mas a verdade é essa, a gente vai levar muito ainda. Vamos trabalhando de pouquinho em pouquinho aqui. Às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo. No caso, sim, entendi o seguinte, que luta, se esforça, e o sofrimento é tanto para tentar mudar que, né, o chorando ali, no caso, ele engloba esse sofrimento. Você tem mais alguma coisa para falar dessa parte aqui? Não, dessa parte eu acho que ela tá interessante, já deu, assim, foi bem tranquila. Porque você já falou de lutas e choros, né, que são mais ou menos aquela situação que a gente tem que superar para passar por essas dificuldades que a gente traz de existências pretéritas. Isso. Saudar fazer uma boa noite para o Riquivaldo, que chegou também agora. Boa noite, seja bem-vindo. E ele termina o texto, você quer fazer Eu vou fazer a pergunta e você responde, então. Nossa, pode fazer. O que será de ti na construção do bem? Exatamente. Se a gente achar que tudo isso que foi falado aqui em cima é fator impeditivo para a gente trabalhar, a gente não vai sair do lugar. Porque que ele vai concluir ainda assim, ó. Referimos-nos a isso porque o espírita, e aí a gente pode abrir o leque como cristão, né, ou a pessoa de bem, é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E por que na seara da educação? Quando a gente se educa, a gente, com o nosso exemplo, a gente mostra a nossa educação e o outro acaba servindo de exemplo. E fazendo luz em torno da gente, a gente ilumina o outro também. Isso. E, como a gente sempre comenta, quando a gente está trabalhando, os principais beneficiários são os primeiros, né? Não os principais, os primeiros beneficiados somos nós. E ele conclui aqui: se nada sofres para aprender, como poderá esclarecer, compreender, ajudar ou ensinar? Então, se você não tem aquilo, não vive aquilo, como que você vai servir de exemplo?
Como que você vai mostrar para o outro que é possível conviver com tal coisa, que é possível vencer tal má inclinação, tal má tendência, através do exemplo? Porque não é só com as palavras, não. A gente precisa, às vezes, mostrar, como diz o São Francisco, que falava isso, vá pregar o evangelho e, se necessário, use palavras. Então, é a atitude da gente, né, o que a gente vive, o que a gente consegue passar por cima, dar a volta por cima, o que a gente consegue lidar, a maneira com que a gente consegue lidar com as coisas, vai servir de exemplo para as pessoas. Então, nada do que acontece com a gente, essa questão de ser imperfeito, de não ter tempo, nada disso é desculpa. Nós somos chamados, e mesmo com tudo isso a gente consegue fazer, a gente consegue trabalhar. Certo? A gente tem que diferenciar humildade com falta de vontade. Isso. Porque ele fala assim, eu não tenho condição de fazer, você quer mostrar que você é um falso humilde. Mas, na verdade, você não tem, às vezes, a vontade de fazer. Né? Você joga uma desculpismo em cima dessa situação. Isso. Quem entrou aí agora, Jaqueline, e ALESVT, eu não consegui ler mais. Sejam bem-vindos. Também não. Nós estamos terminando a live aqui, mas vai ficar gravada, vocês ficam à vontade para assistir. E, concluindo aqui, gente, você pode falar o que você quiser, Luiz, eu só vou falar minha conclusão aqui. Não, pode concluir. A gente tem medo, né, quando a gente percebe que a gente é chamado, vamos dizer assim, né, a fazer o nosso trabalho, a gente tem o medo de, eu não estou preparado, eu não sei, eu não estudei o suficiente para isso, não sei falar em público, mas aí, gente, chega a hora que você tem que aprender. Você tem que pegar um assunto e estudar aquele assunto, conversa com um, conversa com o outro, vai adquirindo experiência. Não precisa ser uma enciclopédia, não. Não precisa esperar estudar todas as 5 obras que o Kardec, né, codificou. As obras do Chico, do Divaldo, enfim. Não é assim que funciona. A gente se prepara para determinado momento. E, claro, vamos aplicando isso na vida da gente. É verdade. Bom, acho que a gente já está quase na hora aqui. Daqui a pouco você tem a sua live, né? Sim. Sigam lá, então, depois, às 10 horas, nós temos o perfil Reflexões Aloísio. Nós fazemos de segunda a sexta-feira a leitura do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. E, então, aqueles que quiserem, hoje nós vamos estar comentando a mensagem, a solução. Então, chegam, né, conosco lá daqui a pouco, daqui a meia hora, vão lá Reflexões Aloísio e participe com a gente, tá bom? Fica aí o convite. E siga o perfil Pensamento.Espírita, Pensamento Espírita, né, que está aí agregando ao Grupo Encontro Espírita. E, por enquanto, postagens diárias e live aos domingos, às 9 horas. Por enquanto, né? A gente vai... Às 21 horas, né? 21 horas, isso. É 9 horas da noite. Isso. Você quer fazer uma prece de encerramento, Luiz? Faço sim. Então, vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade desta pequena e singela reunião, agradecendo a presença de tantos corações queridos que estiveram aqui conosco ou que irão assistir depois esta live. Pedimos a Jesus que possa proteger-nos, abençoar-nos onde formos e estivermos e que Ele continue nos dando essa luz para que seguirmos o seu caminho em busca da mensagem do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz, e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Gratidão. Assim seja. Gratidão. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite para todo mundo, e quem for assistir depois, aí a mensagem. Keila também chegou lá no finalzinho. Boa noite. E até mais, pessoal. E esse filtro aí, Luiz? Não, eu toquei sem querer, desculpe aí. Então, boa noite, até mais tarde. 10 horas eu estarei lá na sua live. Obrigada pela participação. Tchau, gente. Tchau, gente.